Recentemente, um pessoal me procurou e eles queriam saber, né? Eles estavam indo em várias empresas que fornecem software de GIS para saneamento e eles estavam indo conversar com essas empresas para saber, perguntando as funcionalidades do software, tudo. E eles queriam saber qual o melhor software de GIS para as empresas de saneamento. Eles queriam chegar para indicar, né, eles foram contratados para indicar um melhor software de GIS. E interessante, né, porque eu já vi algumas empresas aí se posicionarem e todo mundo, em geral, todo mundo não, em geral o pessoal quer mostrar que é melhor, né? Não, o meu software é melhor porque o meu software faz isso, não sei o quê. E eu trabalho com o GeoSam, que é um software livre, e também uso muito o QGIS, que também é um outro software livre. Mas o que eu já vi, muitas vezes empresas que trabalham com software livre, e eu fiz isso no passado também, não faço mais isso, é criticar o outro software por ele ser pago, né? Às vezes usa até essa palavra, não, o meu software é livre e aquele outro software ele é pago, né? Como se a palavra pago fosse assim o demônio, uma coisa ruim que eu não devo ir porque o meu é livre, então eu tenho liberdade, né? Eu faço o que eu quiser, tudo, e o pago, às vezes fala assim, o proprietário, aquele que tem um dono, né? Ele é ruim. Não, não é verdade isso, né? Essa aí é um mito que existe, né? O software tem muitos, por exemplo, a líder aí do mercado, né? Que é o ArcGIS, que é um software pago, é um software proprietário, é um software excelente, né? Como que eu vou dizer, por exemplo, que o GeoSam é o melhor software, é melhor do que o software de uma empresa que tem milhares de funcionários que estão trabalhando lá para desenvolver aquilo lá. É claro que tem um custo isso daí e é razoável isso daí. Então eu falar, né, que porque eu uso um software livre, o meu é melhor do que o outro, que é o software pago, não é uma verdade, né? Mas eu já vi isso, né? Tem gente que é até deselegante, né? Pegar e falar isso. E eles estavam olhando, né, o software livre, que é o GeoSam, queriam saber, não, mas qual vantagem, qual desvantagem? E, na verdade, não é tanto o software que é vantagem ou desvantagem. Para uma empresa de saneamento, o principal é a implantação. Então eu estava falando com eles, eu coloquei, por exemplo, eu vou cadastrar as redes e aí eu vou cadastrar os registros. O importante é eu saber onde estão os registros, não é o software de SIG, se é esse ou aquele, ou se o software SIG eu clico no trecho de rede, que nem o GeoSam tem essa funcionalidade, vários outros têm, eu clico num trecho de rede, ele sai colorindo e vai falar, não, esse registro, para você isolar esse trecho e fazer a manutenção, esses registros têm que ser fechados e esses consumidores, aí sai a lista dos consumidores, vão ficar desabastecidos. O GeoSam tem isso, tem outros que têm isso aí também, é uma coisa meio padrão de mercado. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é eu saber onde que estão os meus registros, onde que está, né, todas essas minhas redes, esses registros eles funcionam, eles não funcionam, se estão enterrados, já passou, tem a calçada ou asfalto por cima, eu consigo manobrar esse registro, abrir e fechar. E isso é uma coisa que não depende de software. Eu posso aqui, como uma empresa de saneamento, começar a fazer isso já, né, no papel, se eu quiser. Né? Basta eu chegar e ir a campo e eu tenho que pegar os meus croquis, as minhas plantas, onde que estão registros, e ir a campo e ver se eles estão lá, se dá para manobrar, se não dá. Anotar se o registro está aberto, se está fechado, eu tenho um procedimento na empresa de quando eu abrir o registro, eu tenho que informar, quando eu fechar, eu tenho que informar, não posso chegar lá e fechar um registro e depois numa hora eu vou lá e abro e não aviso ninguém.
porque isso muda toda a minha modelagem hidráulica, tudo. Então, mais importante do que o software, do que o sistema, é importante eu saber onde que estão os registros. Isso é um exemplo. A outra coisa, por exemplo, é essa funcionalidade, né, de eu clicar num trecho de rede, ele sair colorindo e aí eu falar, não, tem que fechar esses registros, aí eu posso fazer uma manutenção aqui, né, e esses consumidores estão desabastecidos. Isso na prática, se eu pegar em CAD, ou claro que eu não sou contra a tecnologia, adoro tecnologia, aliás, eu faço inovação, mas se eu pegar um polígono e desenhar em volta de cada setor, né, de manobra da rede, falando, olha, se você tiver com um problema aqui dentro dessa localidade, é esse polígono, esse pessoal aqui que fica desabastecido, eu já sei quem é, e esses são os registros que tem que fechar. Se eu fizer um polígono, se eu tiver isso impresso em papel, não estou fazendo apologia ao papel de forma nenhuma, mas se eu tiver um mapa simples e eu tiver esse mapa na web ou no celular, um mapa simples, que tem os polígonos de manobra, que tem os registros, uma coisa fixa, que raramente muda. Se eu tiver isso daí, resolve o meu problema. Eu não preciso, imagina 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, estoura um cano e aí eu preciso fechar os registros imediatamente, porque está vazando água para tudo quanto é lado, e aí eu pego e falo assim, não, peraí, aí eu abro o software de GIS, aí ele demora uns 5 minutos, né? Tem alguns que demoram mais para abrir que outros, aí eu abro ele, aí eu tenho que digitar o login, a minha login e senha, aí eu não lembro o login e senha, porque eu não entro faz tempo, aí já é um problema o login e senha. Aí eu entro, aí eu falo, aí eu tenho que fazer um zoom, achar a localização, aí eu tenho que localizar que ferramenta, aí eu clico na ferramenta, aí eu mando simular, ele colore lá bonito e falo, não, esses registros tem que fechar. Na prática, isso não funciona, porque a pessoa ela tem que ver na web, no celular, em casa, se ela estiver dormindo, se ela acordar lá na hora, se eu estiver no trabalho, onde for, eu tenho que entrar aqui e fazer um zoom, né, digitar o nome da rua, faz o zoom, aparece lá o local e eu já sei, já vejo na hora o polígono, não preciso de senha, não preciso nada. Se eu não quiser fazer isso na web ainda, eu posso fazer isso em CAD, posso imprimir e colocar na parede esse mapa. Então isso é uma coisa importante que muitas empresas não têm. E aí o que acontece? Ela pega, quando estoura um cano, ela pega o telefone, muitas, e ligam sempre tem uma pessoa que sabe tudo, né? Sabe todos os registros, liga, acorda ele rapidamente fala, não, vai lá, faz isso, e aí eles resolvem o problema. Então, eu tenho que tomar cuidado com a tecnologia e ver se a tecnologia ela vai me ajudar ou ela vai me atrapalhar. As coisas simples, eu acredito que resolvem, né? Se eu tiver no celular um mapa já com os polígonos de manobra e com os lugares onde estão os registros já cadastrados e atualizados e dizendo se está aberto, se está fechado com a informação correta, isso já resolve muito bem.